Ministério de Gilberto Gil, né, se defrontou e tentou, de alguma forma, encontrar caminhos com um orçamento, às vezes, muito limitado, né? E isso ajuda a entender um pouco o que foi a proposta, né, que a gente vai discutir. Atualmente, existem 2.500 pontos de cultura no Brasil. A ideia do ponto de cultura é, ao invés de construir espaços culturais, museus, bibliotecas, cinemas, a equipe do Gil conseguiu identificar um caminho interessante. Estimular iniciativas culturais que já existam, né? Grupos de cultura popular, como vocês viram no vídeo, coletivos de artistas, DJs, de hip hop, de capoeira ou de cultura digital, né? A partir de editais, né? São editais públicos que são abertos, né? Existe um processo burocrático que envolve isso, né? Mas isso fez com que o estímulo e a atenção à cultura brasileira se espalhassem pelo país, né? Uma atenção muito preciosa. Mas devo chamar a atenção que ela não penetrou no sul do país, naquela região desenvolvida, na mídia do sul daquele país. Não. O sul do país, o sudeste, São Paulo e Rio, que concentram as editoras, os jornais, as televisões, continuam falando de uma cultura hegemônica, do mainstream, dos grandes artistas da indústria, e, inclusive, ignoram, às vezes propositadamente, quem sabe, toda essa efervescência que está por baixo da camada cultural brasileira, né? Há um interesse que a gente pode discutir aí. Em torno dos pontos de cultura, há 8 milhões de pessoas, né? Esses núcleos, às vezes, são informais, são, de alguma forma, flutuantes, com pessoas que estão ali colaborando, porque não é um emprego formal, não é um trabalho, né? É um tipo de atividade, às vezes, em comunidades muito carentes, outras em atividades nos centros urbanos, né? Esses dados são alguns dos últimos dados pelo próprio Ministério, falando um pouco, né, em números, né? Já são 750 mil pessoas que já fizeram algum tipo de capacitação, ou seja, aprenderam a discutir um pouco política pública, entender um pouco os processos, tiveram acesso à internet, começaram a ter noções de edição, de vídeos, de cultura digital em geral, mas mais que isso, tiveram acesso a informações, né, sobre outros grupos culturais, conheceram outros grupos culturais, conheceram um pouco o processo político, né, do próprio Brasil. O Brasil é um país com uma democracia muito recente, né, saído de uma ditadura militar. A gente está aí no, sei lá, terceiro presidente eleito, e desde a década de 80 para cá, e há ainda muita desconfiança do brasileiro em relação ao governo, a reivindicar os seus direitos, né? É um processo que está mudando e crescendo com o governo Lula de uma forma muito interessante, mas ainda assim iniciando, né, de uma forma muito precária, né? Cada projeto de ponto de cultura dura, em média, 3 anos, né? É feito o edital, o projeto é selecionado, e aí esse projeto tem que justificar algum tipo de ação. Então, se eu tenho um grupo de cultura popular que trabalha com dança, canto e coisas do tipo, eu tenho que justificar ali, dizer assim, eu vou fazer durante esse ano, esses 3 anos, tais e tais eventos, vou fazer a produção de um CD, a produção de um vídeo, vou estar formando tantos jovens, tal, fazer uma justificativa, organizar isso. E aí esse projeto, essa iniciativa cultural, vai receber esse valor aí de R$60 mil, o que dá mais ou menos uns 27 mil euros por ano, dando um total, ao final de 3 anos, de R$180 mil, ou seja, 80 mil euros. É um projeto de custo baixo, muito mais barato do que você construir um centro cultural, uma biblioteca, um museu, um cinema, né? E você reconhece o valor daquela cultura que estava estigmatizada e não era reconhecida
enquanto valor cultural nos centros urbanos, na grande mídia, né? Era de uma forma folclórica, estereotipada, né? Mas não era reconhecido enquanto valor de economia criativa, enquanto valor de processo de criação e de valor cidadão, né? Na segunda teia, eu participei na segunda teia em 2008, se não me engano, e fiz uma enquete com mais ou menos 100 participantes e pedi a eles para definir o que era aquele encontro dos pontos de cultura em uma palavra, em uma tag. E depois arrumei essas tags aí nesse visualizador para você ver um pouco, né, o sentimento das próprias pessoas que estavam ali participando, né? Qual é a palavra, as duas palavras mais, né, destacadas? Integração, diversidade e união, né? Depois vem rede, a teia, que é o próprio conceito, né, do evento, cultura, e por aí vão vindo outras tags conceituais que, de alguma forma, vão dando a entender um pouco a complexidade do fenômeno que é a questão dos pontos de cultura. Há muitas críticas, né? Há muitas críticas, né? Você pensa o que é você oferecer a iniciativas culturais populares, né, a oportunidade de formatar e formular um projeto, né? Às vezes é muito complexo, porque esse projeto depois vai ter que prestar contas de cada um dos centavos daquele dinheiro que foi aplicado, e para muitos não há muito claro assim. A lei no Brasil, a lei que foi pensada para gerir o recurso público aplicado à cultura, é uma lei pensada para a elite cultural, para os grandes empresários da indústria cultural. Então, era comum, e há muitas críticas no Brasil aos pontos de cultura, justamente desses empresários das áreas culturais de Rio e São Paulo, né, que trabalham com artistas da Rede Globo e coisa do tipo, porque eles se viram limitados agora em fazer os seus mega eventos, né, de uma forma um pouco mais democrática agora essa questão, né? Mas quais são as críticas? Então você pensa, por exemplo, um grupo de cultura popular que ele não entende que aquele dinheiro ali, muitas vezes, ele não pode usar para pagar a água, a luz, não pode pagar um salário para o próprio coordenador do projeto, né? Porque isso está barrado por lei, então tem que ser justificado perante a existência do projeto, porque se ele pagar um salário para ele está justificando não a existência do projeto, mas a existência da instituição, do grupo, né, do coletivo. Então, isso criou muitos desentendimentos, muitas tensões e, às vezes, um certo desânimo por parte dos pontos de cultura, né, de alguns pontos de cultura, né? Os pontos de cultura que têm mais capacidade, muitas vezes, de elaborar projetos para captar junto a iniciativas privadas, outros lugares, acabam indo fazer isso, né? E acabam, às vezes, se irritando um pouco com a burocracia do Estado brasileiro. Mas pode-se dizer que isso faz parte da estratégia que foi pensada pela equipe, pelas pessoas que foram consultadas, pelas iniciativas culturais do Brasil. Forçar um choque junto à legislação brasileira para tentar mudar essa legislação brasileira, a partir de um choque cultural, assim, ó. É isso que está acontecendo. Vamos repensar um pouco como essas leis estão sendo construídas. Então, isso está despertando, como eu disse, essa democracia recente do Brasil ao seu poder, porque o brasileiro não sabe em quem votou para vereador, para deputado, às vezes esquece até em quem votou para governador, né? A gente tem uma relação, às vezes, muito irresponsável com o aspecto democrático. A gente está, de uma certa forma, recuperando isso, né? Agora vamos entrar em alguns aspectos conceituais do que eu chamo do programa de cultura digital, ou do programa dos pontos de cultura, né? O nosso ministro, Gilberto Gil, ele foi um dos representantes de um movimento muito importante na contracultura brasileira, a Tropicália, do qual fizeram parte Caetano Veloso, Tom Zé, Gal Costa, né, Torquato Neto, os Mutantes. E esse movimento, ele retoma alguns dos aspectos de um processo que é recorrente na cultura brasileira, que alguns chamam de antropofagia, né? Ou seja, né, comer a cultura do outro, reprocessá-la como própria cultura, né?
Então, o que acontecia no Brasil na época do estouro